Há 25 anos, eu mudei meu KNAI e fui acrescentando novos KNAIs que são dentro da área de desenvolvimento humano e profissional, que é o que eu faço. Eu sempre trabalhei com gestão de pessoas e processos nos meus negócios, eu só aprimorei esses conhecimentos, fazendo imersão de Master Practitioner, Millionaire Mind Intensive, imersão com Anthony Robbins, com Paulo Vieira, com José Roberto Marques, com todos os mentores que eu admiro muito, até me sentir pronta. E quando eu me senti pronta, eu comecei a criar as minhas próprias metodologias e criei o meu instituto. No entanto, eu fui fazendo tudo isso em paralelo com a maternidade. Eu fui reinventando minha nova versão, trabalhando menos. Ou ainda até o 7. Até o 7 foi... Até o 7 eu reduzi o meu trabalho. Eu nunca parei de trabalhar. Mas eu reduzi e algumas horinhas do dia, quando ele dormia, quando ele descansava, eu estava me aprimorando para viver minha melhor versão e para vender essa minha melhor versão como exemplo e torná-la método para ajudar as pessoas a viverem a sua melhor versão também. Perfeitamente. E como é que você foi parar na área de comunicação? Apresentar, conversar. Como foi tudo isso aí? Como é que chegou lá dentro? Eu sou tagarela. Minha mãe fala que desde pequena eu sou muito tagarela. Talkative. Meu filho também é. Mini-mim. Fala mais que a boca. Então, assim, eu sempre gostei de falar. Só que eu nem sempre tive essa projeção, essa voz legal, As pessoas falam, nossa, Aline, mas você... Eu quero esse grave aí, oi. Esse grave. Então, como é que você fez? Tudo isso tem um preço. Porque, assim, não é o que você fala, é como você fala. E eu nem sempre tive tanta clareza, assim, do meu propósito. Enfim, volto a dizer, gente... O autoconhecimento começa, né? Mergulha para dentro de você, se conhece melhor, depois você vai melhorando tudo que você tem que melhorar. Como eu fiz faculdade de Direito, fiz pós em marketing, meu mestrado era comunicação, aí em 2004, quando eu fui fazer Wolf Maia, cara, de verdade, eu achei que eu ia detonar. Eu vou mandar muito bem, vai ter fichinha esse negócio de teatro, TV, cinema. Pensa, com a experiência que eu já tenho, eu sou mestre em comunicação, vai ser fácil. Gente, primeira vez que eu me vi na câmera, que vergonha. Parecia uma taquara rachada. Nossa, Maria, Mãe de Deus. E eu gaguejava quando eu via as câmeras. Por quê? As pessoas falam, nossa, Aline, agora você fala com tanta confiança, né? Você fala com uma propriedade. Cara, eu falo com propriedade porque eu venho praticando há 17 anos isso. Em 2004, eu descobri uma dor. Anotem isso aí, ó. O seu maior talento, o seu propósito estão escondidos atrás da sua maior dor. Hoje eu sou uma excelente comunicadora. Eu fui, inclusive, isso eu acho que eu não contei pra ninguém, vou contar ao vivo aqui pra vocês. Olha aí. No lançamento do Batalha das Startups da Record News, o presidente da Record News falou pra mim que eu estava me tornando, isso ano passado, uma das maiores apresentadoras de reality show do Brasil. Olha que orgulho. Aí as pessoas viram e falam, nossa, do dia pra noite, né? Faz o cálculo. 2004 pra 2021, do dia pra noite, será? Será? E aí eu fui pagar o preço, cara, porque eu tinha duas opções. A primeira é enfiar o meu propósito de falar para o mundo no bolso. A segunda é pagar o preço. Não só o preço de pagar uma fono, uma coisa de voz, etc e tal, mas o preço do suor, gente, de persistir. Vocês acham que eu pratiquei mas você fala com propriedade. Eu falo com propriedade porque eu já errei muito. Eu já me corrigi muito. Se permite errar. Tenha compaixão, pratique o auto-perdão e vá se melhorando. É um passinho de cada vez e passos felizes valem por 3. Então, eu fiz mestrado em comunicação em 2002. Em 2004 eu fiz Wolf Maia e percebi que não estava legal. E de lá para cá eu venho me aprimorando. E eu só me tornei apresentadora de TV em rede nacional o ano passado. Muito tempo se preparando para finalmente dar o resultado que espera, né? Só o ano passado. Se vocês, um exemplo interessante para isso, se vocês pegarem meus primeiros podcasts lá atrás, vocês vão ver que era outro mundo, tipo a imposição da voz, até ouvindo, vai melhorando, sim, até sozinho. É verdade. Você vai fazendo e eu não sei nem se existe essa determinação, mas eu sempre fui um ótimo starter. Eu boto uma coisa na mente, eu faço acontecer. Existe sim. Então, o podcast foi do mesmo jeito. Eu peguei, caramba, isso era uma coisa que eu queria fazer. Quando meu outro negócio, antes disso aqui, tava difícil por causa da pandemia, eu digo, é isso que eu vou fazer. Eu vou montar um negócio desse, eu sou doido pra fazer isso. Chamei um amigo... Quanto tempo já faz que você tá no podcast? 1 ano e 3 meses. 180 episódios. Uau. Dentro desse 1 ano e 3 meses fazendo acontecer. A maior parte da galera aqui de João Pessoa, já fiz podcast também, de Campina Grande, já fiz podcast em João Pessoa. E logo começar a rodar aí o país pra aquela coisa.
como Campina Grande, como a galera que tá no visual, no hype, não tá em Campina Grande, a montanha vai a Roma. É isso aí. Tem que ir atrás, não? Perfeito. Gente, é o que a gente tá falando aqui no Digital Day, que tá acontecendo hoje aqui em Campina Grande. Esse final de semana todo, né? Enfim, não dá, se não tá no e-commerce, se não tá no marketplace, se você ainda não vende nas redes sociais, na internet, você tá perdendo muito. Muito. Não dá não para deixar esse dinheiro todo na mesa, não. Isso é verdade. Aí agora, quero saber há quanto tempo, Aline, que você tá palestrando? Como foi Você falou que você começou com mentoria e a partir daí foi escalonando para isso. Primeiro, como foi dar o próximo passo? O quanto isso está sendo você e o impacto que tuas mentorias e tuas palestras já trouxe para pessoas em números, quantidades? Boa. Bom, vamos lá. Eu comecei a empreender empreender não, desculpa. Eu comecei a palestrar já faz uns 20 anos. Por quê? Eu sempre fui destaque em tudo que eu fiz. Então, assim que eu comprei minha primeira franquia, eu comecei a criar os meus próprios processos internos. Por quê? Eu comprei franquia achando que eu ia ter suporte. Só que eu morava muito longe da franqueadora e a gente não tinha essas coisas de online ainda 20 anos atrás. Então, eu não ia muito até ela não vinha até mim muito, então, com frequência, então eu tinha que criar os meus processos. Então, como eu ia criando os processos, eu era referência nas redes, em tudo onde eu passava, então eu tinha que replicar. E aí eu fui aprendendo a palestrar. Tem que replicar para inúmeras pessoas. O que as pessoas não entendem é que, assim, existe a conversa interpessoal, primeiro a intrapessoal e em público, tá? A intrapessoal é você conversando com você mesmo. Sabe a conversa interna que todo mundo tem? Essa é a intrapessoal. A interpessoal é você mais 2. Quando tá você mais 3 ou 3 milhões, não importa. Você mais 3, você numa mesa cheia, você já tá falando em público. Então, eu fui treinando falar em público nessas oportunidades onde as franqueadoras me colocavam enquanto franqueada modelo para replicar os meus processos e as minhas estratégias para os demais franqueados da rede. Foi escalonando, né? Foi gradativamente aumentando o teu público. E aí, isso, né? Eu palestrava para um grupo de 20, depois 60, depois 100, até subir num palco de milhares de pessoas e fui driblando o medo, a ansiedade. Gente, equilíbrio emocional. Se você não tem controle emocional, você pode ter o QI mais alto da face da Terra. Você pode ser a pessoa mais inteligente que for, mas você não vai ter o seu autocontrole, não vai falar com clareza, com propriedade, se você não tiver equilíbrio emocional, se você não controlar as suas emoções. Quanto mais pessoas você vê, maior é o seu medo de falhar em público. Não é de falar. Ninguém tem medo de falar em público. Se não tem câmera, não tem microfone, você fala em público de boa. Tem 30 pessoas, você fala. Porque se está numa festa, várias pessoas, uma mesa com 20 pessoas, sem câmera, sem nada, você fala. Você não tem medo de falhar em público. Mas colocou uma câmera e colocou milhares de pessoas, você vai ter medo de falhar em público. E aí é que entra o seu domínio emocional, o seu equilíbrio emocional. Quando você controla as suas emoções, você joga um pano branco ali e você não vê ninguém. Tanto faz se tem 10 ou se tem 1 milhão. Você não está vendo isso. Você está ali internamente focado no que você está fazendo, praticando uma atenção plena e pensando no resultado que você quer levar. Ponto. Isso é equilíbrio emocional. Eu não estou pensando no que os outros estão pensando de mim. A pessoa só falha quando ela está pensando: poxa, o que será que estão pensando? Será que estão gostando? Será que não estão? Será que estão me criticando? É quando ela começa a ouvir a voz interna. Essa voz interna está sabotando. Então, quer dizer que a inteligência emocional dessa pessoa está afetada. E aí você vai lá e reestrutura a inteligência emocional, o autocontrole, a autoconfiança. Aí essa pessoa vai conseguir ter um domínio maior do que está falando no palco. E vai ter menos medo de falhar. Eu tenho uma técnica que eu comecei cedo a usar. Eu usava isso no colégio. Colégio, universidade. O que é que eu fazia? Eu preparava o material que eu ia apresentar. O que é que eu fazia? Eu decorava literalmente o começo. Por quê? Não sei se você concorda, mas o momento mais tenso é o começo, porque você tá querendo aceitação. Tem regras para isso. Os 3 primeiros momentos são os mais tensos, e aí a regra é: joga pro público. Deixa eles perguntarem, falarem, enquanto a sua frequência cardíaca baixa. E aí, tudo bem com vocês? Joga para eles. O que vocês esperam de hoje? Conta para mim o que vocês esperam de hoje. Fala aí, Yuri. Você joga para eles. Aí vai calmando, vai baixando a sua a atenção fica muito... Aí o que eu fazia? Eu decorava, digamos assim, se eu ia ter 5 minutos para falar, eu decorava o primeiro minuto e o resto era só tópicos. Por quê?
Respirou. Depois da primeira vez que respira, aí você consegue ter toda a paz para ir fazendo a coisa acontecer. Uma respiração bem feita, ela é analgésica. Ela controla tudo, né? Por isso que a meditação faz parte da minha vida hoje. Eu me julgava incapaz de meditar Caramba, há que 8 massa. anos atrás. Hoje eu pratico meditação transcendental e eu sou instrutora de mindfulness também. Hoje eu não tenho mais a síndrome do pensamento acelerado, eu tenho atenção plena, eu tô aqui com você, 100% focado em você, não passa nem um pop-up pela minha cabeça. Que massa. Pois eu preciso descobrir o que é isso aí, porque minha mente... E por isso eu consigo ter foco e eu não divago, por isso que eu não esqueço o que eu tô falando, porque quando você divaga, você esquece. Eu divago pra caramba. Porque você sofre de espaço, de pensamento acelerado. Mas aí eu fico Muita com gente medo, sofre disso. às vezes também eu fico com medo de se eu controlar demais, não ter Porque o podcast ele tem uma característica fluidez, de né? ser à vontade, não ter tanta preocupação com detalhes. E se eu forçar demais assim pra ficar tão perfeito, talvez não fique tão natural. E como eu te... mas eu tô forçando alguma coisa? Não, E eu tô com atenção plena. Mas eu digo assim... É o costume. Sim. Você acostuma a se entregar com plenitude àquele assunto e você não pensa em outra coisa. Não, eu melhorei hábito. muito. Eu melhorei muito. Como eu comecei, a primeira vez que eu fiz alguma coisa assim foi com o Spoke. No começo, meu amigo, minha mente ia lá no 2 quarteirões e voltava correndo bem devagarinho. Aí com o tempo, a coisa já flui bem, eu presto atenção em tudo. E isso é muito interessante. Aline, estamos batendo o horário. Tenho que lhe devolver daqui 10 minutos. Mas eu já sei que dá pra fazer por Skype. Então, se vocês gostaram, é só pedir mais. Escreve aqui embaixo, quero mais conteúdo da Aline Salve que a gente grava mais. Grava mesmo, a gente faz com tópicos, com temas específicos Isso, e vamos fazer. Escolher. Meu expertise é em gestão de pessoas, lapidação de talentos, estruturação de planos de incentivo, liderança, equipe e também estruturação de estratégia, processos e planos de ação. E aí, se você precisa desse conhecimento aí no seu negócio, para sua empresa ou no momento que você está vivendo, a gente pode trazer mais informações sobre o meu expertise numa próxima vez. Qualidade, competência e resultados. Só para finalizar, eu cheguei aqui com ela, eu perguntei ela, Aline, o que é que faz vender? Me conte. Conta aí pro pessoal, só para eles... Resultados. Gente, deixa os seus resultados fazerem barulho. Para de gastar saliva. Enquanto você está subindo aqui o morro e você não tem resultado, não adianta você falar, vem comigo. Não, ninguém vai querer ir com você. Aí quando você sobe, chega aqui e conquista resultados, aí seu resultado faz barulho. E aí as pessoas vão querer saber como você chegou lá. Então, quer ter sucesso? Primeiro, conquiste resultados e depois mostre os seus resultados para as pessoas sem arrogância, tá? Segundo, trabalhe conexões e networking. Você não é nada sem ninguém. Não existe uma empresa de uma pessoa só, não existe um negócio muito bem sucedido sem networking, sem conexões. Se hoje eu tô aqui é por conta de conexões. Então tem que ter conexão, networking. E o que é networking, na minha opinião? Você fala a sua opinião. É engraçado que todo mundo tá tendo uma opinião agora pro network, né? Mas na minha opinião, networking é tornar o próximo mais bem-sucedido do que ele era antes de te conhecer. Quando você sabe fazer isso, meu amigo, minha amiga, nossa, o mundo explode para você. Por quê? Você começa a fazer link, você começa a apresentar um pro outro, você começa a facilitar a vida das pessoas e através desse seu conhecimento e desses links, desse seu networking, você torna a outra pessoa mais bem-sucedida. Sabe qual a consequência? Você acaba se tornando mais bem-sucedida também e você faz primeiro para a pessoa e depois, sem esperar nada em troca. Não adianta esperar, não. Porque às vezes você fez, por exemplo, às vezes eu faço pelo Yuri, mas não é Yuri que vai fazer por mim, é uma outra pessoa. Mas o que importa é a minha intenção de fazer sempre o bem vai voltar para mim também. Então o networking é isso, primeiro eu transbordo na vida das pessoas, depois que eu transbordei, se eu precisar pedir alguma coisa, eu peço de boa, porque eu já transbordei na vida dele, eu posso virar e falar, Yuri, agora eu quero você no meu canal fazendo tal coisa, beleza? Entende? Então para mim networking é isso, então resultados, conexão e networking, acredito que seja uma boa receita de sucesso. Networking para mim é justamente se doar, porque vai criando um ciclo que volta, né? Aquela coisa, aquele ciclo que existe, todo mundo fala dele há muito tempo, e é basicamente isso, você ajuda, recebe ajuda, recebe ajuda, e principalmente aquela questão valorosa de dar valor o suficiente para tudo que os outros fazem, porque valorizar, literalmente. Muita gente tem aquela coisa de falar mal, de criticar, de apontar os outros, mas quando você começa a dar valor pro trabalho do seu funcionário, você começa a dar valor para sua mãe, para sua família, pro seu amigo, pro gari, todo mundo começa a lhe olhar com outros olhos, porque sabe que quando sair da mesa, aquela pessoa não vai ser o assunto negativo. Perfeito. Então, e quando você é do bem, gente, quando você quer o bem te quer também. E o universo, ele conspira
a favor de quem não conspira contra ninguém. Então, sempre vão ter pessoas querendo ficar com você. Se você vive o bem, tem uma energia legal,